Às vezes eu recebo perguntas dizendo: Camila, como eu melhoro minha saúde mental? Querendo que a minha resposta diga o segredo para a pessoa ficar feliz. Então, que dessa forma a saúde mental e felicidade seriam sinônimos. Mas a verdade é que não é nem um pouco isso. Então, o que será que é saúde mental e como é que a gente avalia a saúde mental, principalmente num momento como esse? Quando a gente pensa em saúde mental, a gente olha em como a pessoa lida com seus sentimentos, como é que ela reage contra problemas, como ela resolve esses problemas, como ela interage com as pessoas, como ela lida com frustração, com a realidade, com conflitos e com a frustração. Se você quiser saber mais um pouco sobre esse assunto, corre para o primeiro link da descrição, que vai estar o link do meu curso que explica um pouco sobre cada uma dessas coisas, sobre saúde mental e como melhorar a saúde mental como um todo. Mas hoje eu queria pensar um pouco mais sobre o que significa saúde mental e o medo da morte nesse momento, que eu acho que muita gente tem pensado sobre isso, né? Caído na realidade do quanto elas podem morrer e do quanto as pessoas da vida delas correm esse risco e qual impacto tem isso. Então já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum dos vídeos da série sobre saúde mental e coronavírus. Então, como a gente falou de uma definição, de como a gente avaliaria uma saúde mental, você viu que a gente falou sobre lidar com os sentimentos e lidar com a realidade. E hoje a realidade causa esse medo da morte, né? A gente está vendo morrer muitas pessoas no mundo todo e aqui no Brasil. Não só pensar na sua morte, quanto na morte das pessoas que você ama, e isso te causa vários sentimentos. Então, ter saúde mental significa lidar com tudo isso que vai passar pela sua cabeça. E mesmo que você não seja do grupo de risco, a gente não está dizendo que você é imune a, que você não corre nenhum risco. Então, pensar sobre isso faz todo o sentido, porque isso quer dizer que você está acessando os dados, que você está tomando consciência, olhando de frente para o perigo. Então, por isso, para mim, não tem nenhum problema, não é nenhum absurdo você estar com medo da morte. O que a gente estranha, esse incômodo de estar sentindo isso, é porque a maior parte do nosso tempo a gente consegue fingir que isso não é possível de acontecer. Quando que a gente imagina que uma pessoa de 20, de 30 anos possa morrer do nada? Não, né? A gente vai pensar na morte de alguém que está nos seus 70, 80, 90 anos. Durante o resto do tempo, claro que a gente continua podendo ter um infarto, ser atropelado, ser assassinado, 1 milhão de outras coisas. Mas a gente consegue facilmente jogar essas possibilidades para fora da consciência e criar uma outra realidade, né? Negar essas possibilidades e viver como se a gente fosse imune e resistente e a gente não corresse nenhum risco o resto do tempo. E acho que isso desperta uma questão importante para a gente pensar, que é o desejo pelo controle. A gente gosta de acreditar que a gente tem o controle sobre a nossa vida, de que a gente sabe que esse parceiro não vai largar a gente, que os nossos pais não vão morrer, que o nosso trabalho vai continuar o mesmo, que eu vou sobreviver. A gente gosta de ter isso tudo muito à nossa mão, né? Tudo com a certeza. E esse medo da morte mostra ao contrário, né? Te passa uma rasteira e mostra que não, filho querido, você não tem controle nenhum sobre nada. E a morte também é algo que, além do coronavírus, né, a morte em si já é algo que vem com muitos questionamentos. A gente não sabe quando vai ser, se vai doer, quanto tempo vai demorar, como é que é o processo pós-morte, existe algo, não existe, eu quero ser enterrado, cremado, eu acredito em vida após a morte, eu acho que vou renascer. O que são todas essas incógnitas que a gente não pensa durante a maior parte do tempo? Esse é um questionamento que para as pessoas que são mais religiosas não existe, porque elas têm tanta certeza, né, dessas respostas e desse lugar bom para onde elas vão, que isso consegue acalmá-las. O que também não faz com que elas não questionem e não pensem sobre isso num momento como esse, onde existem tantas incertezas. Ainda mais agora que a gente está falando de uma doença nova, de hospitais lotados, de uma vida que a gente não sabe como é que vai ser depois. Parece horrível aceitar o medo da morte, parece meio tenebroso, mas eu preciso dizer que é maravilhoso, porque o medo prepara a gente para um ataque.
E quando a gente está preparado, a gente toma cuidado. Então, a gente vai lavar mais as mãos, a gente vai usar máscara, a gente vai sair o mínimo possível, a gente vai manter uma distância das pessoas, a gente vai começar a criar esses cuidados que neste momento são extremamente necessários para você poder sobreviver. E aí isso também me faz lembrar de uma outra questão que tem surgido muito, né? Que é o Camila, eu tô cansada, parece que o dia não rende, parece que eu fico, sabe, de um lado para o outro. Claro, né? A gente tem um cérebro que é pré-histórico, que foi feito para essa luta e fuga, né? Então, ele tinha um inimigo real, animais que poderiam nos matar. Agora não, a gente está falando de um vírus microscópico que a gente não vê, a gente não sabe onde está. Então, de certa forma, é como se o nosso corpo ficasse rastreando esses perigos e as formas de tomar cuidado com isso, mesmo que a gente não tenha consciência. Por isso que a gente quer, às vezes, ler as notícias, que a gente quer conversar com as pessoas, a gente quer entender tudo que está acontecendo e se precaver. Por isso que o medo da morte, com certeza, vai ser uma consequência de tudo isso. E aí, outra ficha que cai é a ficha do eu não tenho controle, do realmente eu posso ser morto por outras coisas. Fica mais difícil negar esse sentimento e essa questão da morte que a gente não teve tempo de lidar antes. Você imagina, né? Um problema, uma questão que você nunca tinha pensado, nunca tinha sido atravessado por ela. Então, quando a gente pensa em saúde mental, e a gente está falando de capacidade de lidar com sentimentos e problemas, lidar com isso agora é maravilhoso, né? Não é um problema. E eu sei que a maioria das pessoas quer negar o problema, quer negar o sofrimento, quer fazer um caminho inverso a isso. E acho que tudo bem, mas a gente precisa saber que a saúde mental vai para um outro lado, né? Que esse acesso à realidade é muito importante. Claro, né, que a gente não está dizendo de um medo da morte de alguém que realmente está tendo uma crise de pânico, realmente não está conseguindo sair de casa, que se deprimiu pensando nessa questão, né? Aí a gente já está falando de uma outra coisa, né? Eu estou dizendo desse medo da morte que não está paralisando, mas que está ali, rondando a sua cabeça o tempo todo. Né? E se tiver difícil demais para você pensar sobre isso, eu te oriento a procurar um psicólogo. Tem um monte de gente legal atendendo online, eu tô atendendo online, às vezes pessoas da sua cidade. Mas eu acho que é importante a gente saber que a gente pode sofrer, que a gente pode ter medo e que tá tudo bem. Não se esquece de se inscrever no canal, apertar o botão vermelhinho aqui embaixo e tchau!